Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir nas nossas Bíblias em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ler apenas o verso 2, mas continue com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos utilizar o restante dos versos, tá bom? Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos continuar pela Bíblia. Romanos 12, apenas o verso 2. Então tá assim. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo tempos de grandes desafios, tempos que têm sido difíceis para cristãos verdadeiros e autênticos. Hoje de manhã eu estava falando das dificuldades e também falando da nossa postura diante das dificuldades que sobre nós é imposta. Falei hoje de manhã sobre a superficialidade bíblica. Falei hoje de manhã na EBD sobre o analfabetismo bíblico. E falei hoje de manhã sobre o pragmatismo cristão. Porque, irmãos, como eu expliquei na EBD, crente superficial, ele é um crente que é um analfabeto na Bíblia. Crente que é analfabeto na Bíblia, ele é um crente pragmático. Ele vai aonde ele acha que vai ser abençoado, ele busca o que dá certo, ele busca aquilo que ele procura para o seu eu, para o seu ego. E diante dessa grande realidade que nós vivemos, e nós falamos sobre o relativismo do mundo, que tudo é relativo, hoje para o mundo já não existe mais uma verdade absoluta, mas tudo é relativo, não importa mais nada. Eu já citei aqui várias vezes, obrigado Fábio, Deus abençoe, que hoje um casal quando briga, já não fala mais, isso é mentira, não, isso é verdade. Não, eles falam, essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. Porque hoje tudo é relativo. A verdade se tornou relativa. E quando nos voltamos para as Escrituras Sagradas, Paulo trabalha aqui no maior tratado teológico do Novo Testamento sobre a verdade absoluta. Nancy Pearcey foi uma autora de um livro muito lido, e inclusive nós usamos esse livro no mestrado, lá no Mackenzie, chamado Verdade Absoluta, e ela trata muito bem sobre as verdades relativas, ou a verdade relativa e a verdade absoluta. Paulo, dos versos do capítulo 1 até o capítulo 11, ele trata a Bíblia em forma de doutrina, ele trata a palavra de Deus em forma de doutrina, mostrando que as Escrituras Sagradas, mostrando que a Bíblia é uma verdade absoluta. Mostrando que a palavra de Deus é a verdade absoluta e que não existe verdade absoluta fora das Escrituras, porque as Escrituras é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Aqui está a palavra de Deus. E agora no capítulo 12, até o final do capítulo, do livro de Paulo aos Romanos, ele vai agora tratar essas doutrinas como verdade absoluta na prática. Passei um livro essa semana para o grupo do conselho, para a gente estar discutindo no conselho, e passei para alguns, chamado Igreja Desviada, de Charles Kimball, a igreja buscando uma nova reforma. E lá ele cita um exemplo de
de que enquanto nós dormíamos, o mundo mudou. Enquanto nós dormíamos, nós acordamos no mundo pós-cristão. Já parou para pensar? Nós estamos vivendo no mundo pós-cristão? Como assim, pastor, pós-cristão? Não sei se vocês têm visto, notado, né, o quanto agora está ficando cada vez mais difícil de falar da verdade absoluta, de falar da Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Porque se a verdade aí no mundo é relativo, né, então a religião do outro também é uma verdade e pronto, acabou. A outra, o ensinamento da outra seita é verdade e pronto, e acabou. Não existe mais uma verdade absoluta. E quando eu falo da minha verdade, eu posso estar agredindo, né, da minha verdade ou da verdade das Escrituras Sagradas, eu posso estar agredindo a religião do outro. Até citei aqui uma brincadeira de Leandro Carnal, quando ele estava comentando sobre essas questões das religiões, que agora não vai se poder expulsar um demônio. Porque agora o demônio tem que ter também a sua liberdade de pregar a sua religião, de pregar a sua crença, de fazer o que quer. Porque se um crente agora for expulsar um demônio, né, for exorcizar uma pessoa, ele pode até ser preso. Porque está infringindo na religiosidade, na crença de outro. Olha, irmãos, o que nós estamos vivendo, de acordo com as leis que estão sendo colocadas em pauta no Senado, na Câmara dos Deputados, a Igreja de Cristo está sendo cada vez mais coagida. Cada vez mais coagida. Nós não vamos poder mais, num futuro próximo, pregar sobre pecado. Nós não vamos mais poder pregar sobre o caminho perfeito de Deus a ser seguido, sobre santidade. E quando a gente acorda num mundo pós-cristão, se assim a gente pode dizer, e a gente vê, olha, desperta, e a gente vê que a igreja, ou muitos cristãos, têm se conformado com tudo isso que estamos vendo e vivenciando. Muitos cristãos estão, de fato, abraçando essa pós-modernidade, né, nesse período pós-cristão, como se fosse uma verdade absoluta, e na verdade não é. E Paulo agora exorta a igreja de Roma a não se conformar com este mundo. Ele exorta a igreja a não vos conformar com este século. Ele exorta a não tomar a forma. Eu pergunto, irmãos, será que é nossa preocupação, é sua preocupação, observar em você, nas suas atitudes, no seu comportamento, se você de fato tem se conformado, tomado a forma deste mundo? Se seus pensamentos, se a sua forma de pensar é igual à do mundo ou não é? E Paulo aqui no livro, ele nos dá a resposta. E ele fala para você, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que interessante, né, irmãos? A gente sempre fala, né? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A gente sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a vontade de Deus é o quê? Que nós não venhamos nos conformar com este mundo, que nós não venhamos nos conformar com este século, que nós não venhamos tomar a forma do mundo, ser colocado na forma do mundo e ser formatado ou ser moldado pelo mundo. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não se conforme com essa era.
Não se conforme com esse século. Não se conforme com o mundanismo. Não se conforme com as ideologias que estão sendo apregoadas, ou descaradamente, ou intrinsecamente, ou em secreto. Não se conforme com nada disso. E Paulo, ele ensina para nós aqui, de uma forma prática e doutrinária, como eu não vou me conformar com esse mundo. De que maneira eu vou não tomar a forma desse mundo, não me moldar a este mundo, as ideologias deste mundo, as coisas que estão sendo apregoadas como verdades absolutas e não são. Primeira coisa que Paulo ensina aqui, irmãos, que para não nos moldar a este mundo, a não tomar a forma deste mundo, nós precisamos, irmãos, compreender o nosso relacionamento com Deus. Será que você compreende o seu relacionamento com Deus? Eu sei que muitos irmãos aqui já leram o catecismo, menor, maior, já leram a confissão de fé. Tem grupos aqui, grupo da igreja estudando o breve catecismo. E a gente sabe a primeira pergunta do catecismo: qual é a finalidade do homem? Qual que é a finalidade? Viver para a glória de Deus e gozá-lo para sempre. Será que você compreende o propósito do seu relacionamento para com Deus? De que maneira você pode viver para a glória de Deus e gozá-lo para sempre? E Paulo responde aqui no verso 1, coloca aqui o verso 1 para nós. Olha ali que jeito que Paulo responde para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pode deixar, irmã, pode deixar. Primeira coisa, irmãos, que você deve compreender no seu relacionamento com Deus, é que Deus é um Deus de compaixão, que Deus é um Deus de misericórdia, que Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão, Ele perdoou você de todos os seus pecados em Cristo Jesus. E aquela dívida que você tinha, que o condenava à perdição eterna, à morte eterna, a uma eternidade no inferno, ao lago que arde como fogo e enxofre, ao inferno da condenação, à morte eterna, agora pela compaixão de Deus, você não mais tem essa condenação. Você pode até dizer: mas pastor, eu sou pecador. Pastor, eu decepciono as pessoas. Tem vezes que eu me decepciono a mim mesmo. Tem vezes que eu fico com vergonha das minhas atitudes. Eu fico com vergonha das coisas que eu falo, das coisas que eu faço. Eu me arrependo. A minha cara cora de vergonha porque eu não sou a pessoa que eu deveria ser. Eu não sou o pai que eu deveria ser, eu não sou o esposo que deveria ser, eu não sou o filho que deveria ser, eu não sou o avô que deveria ser, eu não sou a pessoa que deveria ser. Isso é bom, você pensar assim. Essa inquietude no seu coração, isso é um sinal muito bom. Saber que você não depende de você, que você depende totalmente da compaixão e da misericórdia de Deus. Isso é graça. Apesar do seu demérito, apesar das suas falhas, apesar do seu pecado, apesar de quem você é, ou de que você faz nas ocultas, Deus sempre vai agir por meio da compaixão e da misericórdia para com você. Sempre. E Ele agiu em Cristo Jesus. E Ele fala, agora, olha que interessante, para não nos conformar, para não tomarmos a forma do mundo, é necessário entender que somos alvos da misericórdia de Deus, da compaixão. Fomos encontrados por essa misericórdia e somos perdoados e agraciados por Deus, apesar de quem somos e apesar do que fazemos. Mas o que Deus fala para nós? Que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. O que significa isso, irmãos?
apesar de sermos alvos da misericórdia, da compaixão de Deus, nós devemos, irmãos, sacrificar a nossa carnalidade. Nós devemos crucificar o nosso ego, as nossas vaidades. Nós precisamos entender que nós temos que colocar o nosso desejo pecaminoso, a nossa carne na cruz. Você deve lutar contra os seus pecados, desses pecados factuais, contra esses desejos carnais que você tem. Eu não sei quais são os seus desejos. Eu sei que cada fase tem os seus pecados. A criança, por mais inocente que ela tem os seus pecados. O pré-adolescente, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, todos nós lutamos contra o pecado. Lutamos contra essa natureza corrompida que luta contra o Espírito de Deus. É a carne militando contra o Espírito o tempo todo. Eu não sei se com você é diferente, mas comigo é assim. Eu preciso vigiar e orar o tempo todo para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu preciso orar e vigiar o tempo todo e sacrificar a minha carne. Entregar um sacrifício vivo diante de Deus. Na luta pelo pecado. Pela minha vaidade, pela minha vontade. O quanto não lutamos, irmãos, quanto à preguiça. O quanto não lutamos contra a língua, a difamação. Quanto não lutamos contra a luxúria, contra a vaidade. Quanto não lutamos contra a cobiça. O quanto não lutamos, irmãos, contra a inveja. Lutamos, irmãos, o tempo todo. Quanto não lutamos pela malquerência, pelo espírito de rancor, de murmuração, de reclamar. O quanto não lutamos contra a nossa natureza perversa e caída o tempo todo. Somos alvos da compaixão, nenhuma condenação há sobre mim, sobre você, mas nós devemos entender que nesse relacionamento com Deus, em não tomar a forma do mundo, não nos amoldar, nós precisamos agir diferente de uma pessoa mundana. Por quê, irmãos? Como que uma pessoa mundana age? Uma pessoa mundana age com rancor, uma pessoa mundana age com inveja, uma pessoa mundana ela age com vaidade, com soberba, com egoísmo. Uma pessoa mundana, totalmente mundana, ela age com rancor, ela tem soberba, ela tem inveja, ela cobiça as coisas dos outros. Ela anda na contramão daquele ensinamento, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A pessoa do mundo que não tem Deus, ela chora com os que se alegram e alegra com os que choram. E nós, como servos de Deus, nós não podemos tomar a forma do mundo. Nós devemos, de fato, compadecer da dor do outro, alegrar com as conquistas dos outros. E isso para nós é um sacrifício. Eu sempre falo que Deus não aceita qualquer sacrifício. Você pode ficar sem tomar Coca-Cola, eu não vou tomar Coca-Cola, eu vou parar de comer arroz. Tem gente que está fazendo sacrifício de tantas coisas, mas a Bíblia deixa bem claro que o único sacrifício que agrada a Deus é o quê? É a morte do ego. É a morte do seu ego, das suas vaidades. O Salmo 51 fala que o sacrifício que agrada a Deus é o quê? Um coração contrito e um espírito quebrantado. Agora vem Paulo e fala que devemos fazer sacrifício, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. De que forma? Morrendo para nós mesmos e vivendo para Cristo todos os dias, todo momento. É isso que Paulo está falando. Olha que interessante. Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele termina falando do culto racional. E aí a gente para entender, irmão, o que isso significa?
que isso significa? Que nós devemos entender a nossa relação com Deus. Nós devemos entender racionalmente quem é Deus, a grandeza de Deus, quem somos nós e o que Deus espera de cada um de nós. O que Deus espera de você como pai, o que Deus espera de você como esposa, o que Deus espera de você como amigo, o que Deus espera de você como patrão, o que Deus espera de você como empregado, o que Deus espera de você cristão. Porque nós temos que viver uma vida cristã integral, seja onde for. E nós vamos entender isso. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina para não nos conformar com esse mundo, não tomar a forma desse mundo, é entender o nosso relacionamento com Deus. A segunda ensinamento que Paulo nos dá, se encontra dos versos 3 a 8. Que para não conformar com esse mundo, é necessário compreender a nós mesmos. É necessário compreender a nós mesmos. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu. 4, né? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, o faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Com alegria. O que essa porção está nos ensinando, irmãos? O que está nos ensinando? Que além de compreender o nosso relacionamento com Deus, nós devemos compreender, né, o nosso relacionamento entre nós. Você deve compreender você deve compreender o seu estado, a sua função, o seu dom, o seu local, o seu lugar na casa de Deus, no serviço em comunidade. E ele deixa bem claro, e ele fala lá, volta lá para o capítulo 3. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vocês. Olha que interessante, irmãos. O que Paulo está ensinando à igreja de Roma, o que Paulo está nos ensinando aqui esta noite, é sobre a moderação. É não pensar de nós o que nos convém a nós mesmos. Não, eu posso agir assim, eu posso fazer assim, eu vou andar assim, eu vou seguir os meus próprios caminhos. Não. Mas nós devemos analisar a nossa vida em comunidade, a nossa vida na proporção que Deus está nos dando. E nós só vamos conseguir fazer isso, irmãos, com moderação. Nós somos tentados a viver extremos. Todo ser humano é tentado a viver extremos. Ou nós vivemos um extremo, ou nós vamos para outro extremo. Hoje eu estava conversando, não sei com quem, e falou, olha, ou a gente vive, né, o legalismo, ou a gente vive o antinomismo, que é a negação da lei. Ou a gente vive o conservadorismo, ou a gente vive o liberalismo, né? A teologia liberal. Né? As pessoas tendem a fugir para os extremos. Nós somos extremistas. Nós somos extremistas.
Mas o que Paulo está dizendo aqui é que quando nós olhamos para nós devemos olhar para a gente com moderação e entender a nossa função. Qual é a sua função no mundo? Qual é a sua função na igreja? Qual que é a sua função no corpo? Qual que é o seu dom? E ele trabalha isso a partir do verso 4, ele fala aqui, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo, em Cristo, membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Olha que interessante, irmãos. Primeiramente, Paulo está falando que nós somos corpo. Paulo está falando que nós fazemos parte de um corpo. Primeiramente, Paulo está falando que você precisa fazer parte de um corpo. Hoje eu falei muito sobre o livro Mochileiros da Fé, do coordenador do curso lá que eu fiz no Mackenzie, do Paulo Bitum, onde ele fala que hoje muitos cristãos andam com a mochilinha pronta nas costas. Ele já não é mais um membro de uma igreja. Ele é membro de todas as denominações, de todas as igrejas. Ele quer viver um cristianismo solo. Ele não mais tem um compromisso com um corpo, com uma comunidade local, que é parte do corpo de Cristo, onde ela pode desenvolver seus dons e talentos em benefício daquela comunidade, em benefício e maturidade daquela igreja local. A gente chama, a gente vê reverendo Augusto Nicodemos falando dos desigrejados, de pessoas que estão tomando a decisão, falando, não preciso de igreja, eu vou cultuar a Deus na minha casa, da minha maneira, eu posso escutar quem eu quiser pelo YouTube, e a gente sabe que Deus nos chamou a fazer parte de um corpo, que Deus nos chamou a estar ligado a uma comunidade, fazendo parte de um corpo, usando os nossos dons e talentos. Imagina seu braço aí, seu braço saudável, que te ajuda em tudo, e de repente você pega esse braço e arranca do seu corpo e joga no canto. Ele vai continuar vivo? Não vai. Isso dentro da analogia do corpo. Na analogia da videira, esse primo da Cássia que está com câncer, que está tratando, ele é muito bom para podar videira. Tinha um pé de uva na casa da minha sogra, fala um pé de uva, né? E ele ia lá e podava. Natal, a gente podia pegar uva de balde. Irmãos ia de balde lá pegar uva, de tanta uva. Só que aqueles ramos que ele tirava, jogava no canto, secava, morria. Pode algum ramo que é podado sobreviver fora da videira? O que esse ramo precisa para dar fruto? Está ligado na videira. Irmãos, não existe. E nós precisamos entender, para não tomar a forma desse mundo, nós precisamos compreender que nós temos um papel fundamental e nós temos uma função fundamental, um chamado, uma vocação fundamental em nossas vidas, que é fazer parte de uma comunidade local, na qual eu vou servi-la com meus dons e talentos para o crescimento dessa comunidade, para que ela possa desenvolver e crescer a imagem e a estatura de Cristo. Os meus dons e meus talentos, a minha vida numa comunidade local é para que essa igreja seja abençoada através dos meus dons e talentos. Eu não posso vir para a igreja apenas para assistir culto. Eu não posso vir para a igreja apenas para fazer participar de um momento social. Eu tenho que entender que uma comunidade local é corpo de Cristo. Eu tenho que entender que uma comunidade local, ela é parte do corpo de Cristo, ela é parte dessa videira, que eu preciso estar enxertado. E que meus dons e talentos vão servir essa comunidade, para que ela possa crescer na maturidade cristã. Será que a sua vida numa comunidade local tem servido para o crescimento da igreja? Será que você tem se preocupado em usar os seus dons e talentos
para o crescimento de uma comunidade local, para que ela viva, de fato, o corpo de Cristo. Para que ela seja um corpo unido, um corpo bem ajustado, conectado em Cristo. Eu sei, irmãos, que problemas a gente tem em casa, problemas a gente tem no trabalho, temos problemas na igreja também. E assim como enfrentamos problemas em casa, no trabalho, também enfrentamos na igreja. E nós temos que ser agentes da paz, do amor e da unidade na igreja. E Paulo trabalha isso de que forma, irmãos? Se você tem profecia, seja segundo a proporção da fé. O que Paulo está falando aqui, da profecia, ele está falando da pregação e exposição das Sagradas Escrituras. Ele não está falando de um profeta que se levanta e entrega uma profecia, não. A palavra no original aqui é de fato pregar, é expor as Escrituras. Nesse momento aqui, eu estou entregando uma profecia para você, eu estou expondo as Escrituras. Eu estou expondo na proporção da fé de cada um que aqui está. E aí ele vai, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que ensina, o que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. O que ele está falando para nós aqui, o Paulo está falando para a igreja, que de uma forma que nós não devemos tomar a forma do mundo, nos amoldar ao mundo, é dedicar a Deus em nossos dons e ministérios com o coração alegre. É dedicar a Deus os nossos dons e talentos com alegria, com satisfação, de corpo e alma, com completude. Nós não podemos estar divididos na igreja, eu não posso estar de corpo presente aqui na igreja, minha cabeça lá fora. Eu não posso entregar para Deus uma missa de corpo presente. Você precisa estar aqui de corpo e alma. Você precisa estar aqui completo inteiro. Você precisa entender que aqui é o local onde você vai entender e vai ouvir a mensagem de Deus e vai colocar em prática. E ele trabalha, de fato, aqui essas características tão importantes na vida da igreja, tanto na questão do contribuir, quanto na questão de ensinar, quanto na questão de presidir. Porque você pode ser uma pessoa, um bom líder para presidir o ministério da SAF, o departamento da SAF, dos jovens. Né? Você pode ser um bom presidente de SAF, de departamento. Você pode ser uma pessoa que contribui com a igreja com liberalidade. Você contribui além do que muita gente acha que é o máximo. E que você possa entender que tudo isso é para o crescimento do corpo de Cristo. E quando nós nos omitimos de qualquer coisa dessa aqui, nós estamos, de fato, nos amoldando, ou levando outro a se moldar, a tomar a forma do mundo. Porque o mundo é egoísta. Porque na igreja a gente ministra, não é para a gente mesmo, ministra é para o outro. E Paulo resume tudo isso aqui em quê? Em serviço, irmãos. Na igreja é lugar onde um deve servir o outro. A gente olha no mundo todo mundo quer ser o quê? Servido. Lá no mundo, a ideologia mundana, o pensamento mundano, eu quero que me sirvam, quero ser servido. E qual que é o que Jesus está ensinando? Que na sua igreja, na sua casa, no seu corpo, você precisa servir, seja com profecia, seja com ensino, seja com exortação, seja com a sua contribuição, seja com o dom da misericórdia. Você precisa servir e servir bem e com alegria. Será que você tem alegria em trabalhar para Deus aqui na comunidade, mesmo talvez sendo incompreendido? Será que você tem alegria em trabalhar, utilizar seus dons e talentos dentro da igreja, mesmo sendo rechaçado,
ou mesmo sendo perseguido, será que você tem alegria e prazer em se doar em sua totalidade no seu serviço aqui na igreja? A gente vê a alegria de muitos irmãos servindo a Deus. Estou aqui olhando para a cara da Vanizinha, estou vendo a alegria que ela fica ali naquela cozinha. Muitas vezes nós estamos ali na festa, fazendo festa, tomando refrigerante, e ela está lá na cozinha, na beira do fogão, que é calorzão, fornão quente, e ela está com alegria, porque ela ama fazer isso, servir através do dom que Deus deu para ela. E ela é edificada tanto quanto aqueles que estão aqui. E eu nunca vi a Vani reclamar, murmurar, nunca vi. E é isso que está falando, irmãos, porque a gente está cansado de ver pessoas aí no mundo murmurando e reclamando das coisas. Reclama do tempo, reclama da hora, reclama de tudo. Reclama de tudo. Dedique-se a dar o seu melhor para Deus. Não murmure em contribuir, em entregar seus dízimos, suas ofertas. Faça com alegria, com liberalidade, seus dons, o seu talento. E aí, de fato, você vai compreender o seu papel no corpo de Cristo. De que forma você deve viver no corpo de Cristo. Para a gente terminar, irmãos, dos versos 9 a 16, Paulo nos ensina que para não conformar com esse mundo é necessário compreender como parte de uma família. De uma família que foi criada aos pés da cruz de Cristo. Fazemos parte de um corpo de Cristo. E 9 a 16 ele fala como nós devemos ser. Que o amor seja sem hipocrisia. O mundo lá fora tem um amor sem hipocrisia? A gente nem sabe se tem amor. Ou que tipo de amor que esse mundo tem lá fora. Detestai o mal, apegando-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. É andar na contramão do mundo. Se você ler dos versos 9 a 11, o que ele está falando é que na comunidade de Cristo, na família de Cristo, devemos amar com sinceridade. Devemos querer o bem do outro. Devemos lutar contra a falsidade, contra a hipocrisia. Devemos zelar uns pelos outros. Devemos compartilhar com os irmãos as suas necessidades. Devemos ser hospitaleiros com os nossos irmãos. O quanto nós abrimos a nossa casa para receber um irmão, fala assim, Eida, vem cá comer um pão de queijo, mais um Valdir na minha casa. Estou devendo, nunca fiz, devo fazer. Vem cá, Roberto, vamos fazer um churrasquinho lá em casa. Eu dou carvão, você leva a carne. Que coisa, não fiz, tem que fazer. Roberto? Aí, amém. Irmãos, o quanto nós abrimos o lar da gente para abençoar os nossos irmãos. O quanto estamos convidando os irmãos para fazer parte da nossa mesa. A mesa da comunhão. São pessoas que nós amamos e estamos aqui na igreja. Não precisa ser só o pastor, não. Pode ser, pastor pode ser, mas é porque eu vou na casa de um, como um pouquinho, vou na casa do outro, como um pouquinho. E esse calo de púlpito aqui só está aumentando. Fica batendo na barriga aqui, nesse cantinho aqui, vai criando calo. Então você pode convidar outros irmãos. Olha ali para a família do Bento, fala, Bento, vai lá na minha casa, lá, na sua família, vamos comer uma buchada lá, uma dobradinha, aí eu vou falar para você, não, eu não gosto de buchada, faz outra coisa, você faz. Convida os irmãos. Abra a sua casa para receber os irmãos, abra a sua casa para conversar com os irmãos, para conhecer os irmãos da sua igreja, para facilitar a unidade do corpo. Tem irmãos que você nem conversa na igreja. Não precisa cercar ele ali na saída, não. Chama ele para tomar um café na sua casa. Chama ele para ir na sua casa. Comer um pão de queijo. Chama. Estreita os laços. Faça isso. Vai lá na chácara do Juan. Ainda tem mexerica lá ainda, Juan? Vai lá no Juan levar uma sacola, pegar umas mexericas. Tem certeza que vai achar bom. E aí vai.
né? Que coisa boa a gente poder abrir a casa da gente para conhecer os irmãos da igreja, né? É lógico que você não vai abrir para pessoas estranhas, que você não conhece, né? Mas você está aqui na comunidade da fé, né? Chama o João Pedro mais a Aline, eles vão ter prazer de falar sobre assuntos bancários, né? De investimentos lá no banco, lá no, né? Cicobi, Sicredi, né? E vão lá, né? Vamos aprender com os irmãos. E aí vai, que coisa boa, que maravilha, irmãos. E por último, para não tomar a forma, porque o mundo é individualista, né? Cada um por si e Deus para todos. Mas agora nós já vemos o quê? Cada um por si e nem Deus mais, né? Cada um tem o seu Deus, né? Eu lembro um dia que eu fui conversar com um cara que ele foi fazer missão na África, ele era daquele grupo que tinha soldado de todos os países, eles vestiam roupa azul, até foi para o Haiti, não esqueci lá, era convocado pela organização lá. E ele disse que chegou num lugar lá, não sei aonde, na África, que eles foram para missão de paz, e ele achou muito bonito o chefe da tribo lá falar: o Deus que habita em mim, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Que o meu Deus, né, seja amigo do seu Deus. Né? E ele achou isso tão bom que ele veio pensando nisso. Não, cada um tem um Deus mesmo, né? E que o meu Deus, o Deus que eu tenho, tem que ser amigo do Deus das pessoas. Né? E voltou com a cabeça toda transtornada por causa disso. Nós servimos um só Deus, que é Pai de todos. O nosso Deus é um só Deus, que ama a todos, irmãos. E é por isso que nós devemos pensar e refletir na nossa vida com Deus, seja no nosso serviço, seja no nosso sacrifício, seja no lidar da comunidade com os irmãos, também para terminar, seja com os nossos desafetos. Como que o mundo lhe trata com seus desafetos? Você sabe dizer? O mundo aí fora abraça os seus desafetos. O mundo aí fora ama os seus desafetos. O mundo aí fora quer o sucesso para os seus desafetos. Se possível for, eles vão fazer campanha numa igreja para pedir a bênção de Deus sobre os seus desafetos. É verdade? As pessoas mundanas vão fazer isso? Não. As pessoas mundanas que não têm Deus, elas querem o mal para o seu desafeto. Elas querem vingança. Elas vão tratar com ódio. Elas querem ver o seu desafeto no pó, morto. E nós, cristãos, não deveríamos ter desafetos. Mas se temos nossos desafetos, qual que é a nossa postura com aquele que nos ofende? Com aquele que nos aborrece? Com aquele que nos deixa mal, ou que nos entristece, ou que, né, de alguma forma me sinto ofendido por ele? Qual que é? Aqui, Paulo termina assim, vamos lá, 17 a 21, bem rapidamente para terminar. Não torneis a ninguém mal por mal. Não pague mal com mal. Né? Jesus ensinou o quê? Que a gente paga o mal com o bem. Né? Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não torneis ninguém mal por mal. Né? Se possível, quanto depender de vós, tende paz para com todos. Busque a paz, seja agente da paz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas não dai lugar à ira. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, que eu retribuirei, diz o Senhor. É descansar em Deus. Se alguém te aborreceu, paga com bem, queira o bem da pessoa, seja agente de paz, né? Deixe que Deus retribua, segundo a sua justiça, o mal que a pessoa lhe fez. E aí, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu fui pesquisar numa raiz grega, depois fui pesquisar na raiz hebraica, né, o sentido de colocar brasa viva na cabeça, né, porque para nós aqui é a mesma coisa de colocar uma pulguinha atrás da orelha.
A gente fala, né? O cara está com a pulga atrás da orelha. O que isso significa? Está com a pulga atrás da orelha. Hã? Ele está inquieto. Ele está pensativo. Ele está realmente encafifado com a coisa. Porque ele vem com o mal, você trata bem. Ele vem com a guerra, você faz a paz. Ele te odeia e você ama, o que você vai estar colocando na orelha dele? Uma pulguinha atrás da orelha dele. Ele vai falar, o que esse cara tem? Porque o mundo espera o mesmo tratamento. E é isso que nós devemos fazer, meu irmão. Para não tomarmos a forma do mundo, só para concluir, irmão. Primeiro, nós precisamos compreender o nosso relacionamento com Deus. Segundo, nós precisamos compreender a nós mesmos. Para não conformar com esse mundo, é necessário compreender você como parte do corpo de Cristo. Para não conformar com esse mundo, é preciso compreender como lidar com os nossos desafetos. É assim, inadmissível um crente ter desafeto. Mas se o tiver, você precisa então o quê? Amar, perdoar, buscar a paz, se acertar. Porque se você tiver um desafeto na igreja, alguma coisa na igreja, antes de adorar a Deus, antes de consagrar qualquer coisa, deixa a sua oferta no altar e vai pedir perdão por irmão. Pede perdão. Porque enquanto você estiver com desafeto, com malquerência no coração, o seu culto não vai ser aceito diante de Deus. A sua adoração não vai ser aceita diante de Deus. Então é necessário você acertar com o seu irmão qualquer desafeto, qualquer coisa, antes de cultuar, antes de ofertar. Amém, irmãos? Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo.